As imagens que vocês estão vendo aí são algumas das espécies de besouros. Na realidade, eles existem mais de 350 mil espécies de besouro. É um absurdo isso, né? 350 mil espécies catalogadas. Então pode existir mais que ainda não tenhamos descoberto. Aqui é só uma fotinha colorida para vocês terem uma ideia. O que é o besouro? Esse é o besouro rinoceronte, é comum aqui na nossa região, principalmente ele antigamente aparecia muito mais, mas de vez em quando ele aparece ainda. E o besouro, ele tem algumas características, ele é cascudo, ele é forte, tem um besouro muito resistente, que a casca dele é tão dura que ele se retrai dentro da casca, e um carro, como um carro de pequeno porte, esses carros populares, pode passar em cima dele, e ele simplesmente, depois que acaba a pressão, ele põe as suas patinhas e a cabeça de novo na sua posição, e ele continua caminhando. É muito forte, é muito resistente. Todos eles têm essa característica dessa carapaça, desse exoesqueleto que protege eles. Uma das coisas que é muito impressionante, que a ciência não consegue explicar, a física não tem... ele vai contra o que se entende da física, é a questão de que o besouro voa. Não consegue se explicar isso, porque a parte física diz que a asa do besouro é muito pequena, a asa do besouro é muito fina, a asa do besouro tem tudo para que ele não voe. A física diz para o besouro, fica aí rastejando, não voe. Mas sabe o que o besouro faz? O besouro não entende nada de física. E o besouro não sabe falar a língua dos físicos. Então, o besouro voa. O besouro voa. E a existência do besouro, ela vai contra tudo o que o homem conseguiu aprender e desenvolver, contra todos os argumentos que a ciência tem sobre física. O besouro não pode voar de acordo com a física. Mas ele não ouve o físico. Ele não ouve as leis que os homens criaram, que os homens descobriram. E o besouro voa. O besouro foi criado por Deus para voar. Ele não foi criado para ouvir o que os outros dizem. Nós estamos num ano em que muitas pessoas diziam, um ano perdido, é um ano de fracasso, é um ano de morte. Não, nós estamos num ano de vitória, em que Deus entregou a cada um de nós um ano para termos muitas vitórias. Não importa o que as pessoas digam, nós temos que ouvir o nosso mestre, o nosso Criador. Nós fomos criados para voar alto, para voar muito além do que aqueles que nos criticam, do que aqueles que falam da nossa fé têm a dizer. O besouro é a prova de que nem tudo aquilo que nós vemos é a realidade. Nem todas as leis que são impostas a nós, elas estão nos mostrando o que é certo ou não. O besouro, ele existe para mostrar que quando Deus quer, não existe lei no universo que possa segurar, que possa proibir o cristão de cumprir os seus sonhos, os seus propósitos. Um dos sonhos de Deus se chama igreja. Esse é um sonho que Deus fez, que Deus nos mostrou, que Deus nos entregou, porque um dia ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, a família falhou. Deus colocou então um sistema patriarcal através de Abraão, onde haveria um líder que cuidaria da família, mas esse sistema falhou. Então veio um sistema de uma nação, a nação falhou, e Deus colocou a igreja. E por mais que as pessoas digam que a igreja está fracassando, por mais que as pessoas digam que a igreja não dá certo, que a igreja não é o seu lugar, foi Deus que criou. E a igreja vai voar. A igreja não é esse prédio, a igreja não é um lugar onde muitas vezes nós nos encontramos. A igreja é feita de pessoas que saem de dentro da igreja e vão mostrar o que é ser cristão fora, que pregam para os seus vizinhos, que vivem a vida do cristianismo mesmo em meio a todas as suas dificuldades. Há um texto de Ellen White que diz o seguinte: testifico aos meus irmãos e irmãs que a igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra que ele confere sua suprema atenção. Não importa quantos defeitos, não importa o que
possa parecer que leve a igreja ao fracasso. A igreja não vai fracassar, porque Deus está à sua frente. Deus está no comando, faz parte do último plano de Deus para a salvação. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos besouros em um mundo que diz para nós a igreja está fracassada, nós não podemos voar. Mas nós somos criaturas de Deus. E Deus disse para a sua igreja: voa, igreja. Voe alto, voe e pregue o evangelho. Viva de uma forma em que mostre que você verdadeiramente segue Cristo Jesus. Nós temos tudo humanamente para dar errado. Pessoas diferentes, níveis sociais diferentes, educação diferente, gostos diferentes. Mas nós estamos aqui e vamos vencer. Porque não depende de mim, não depende de você, não depende da igreja. Nós vamos vencer porque Cristo Jesus passou pela cruz e Ele nos garantiu essa vitória. Seja grata. Seja grata a Deus por tudo que Deus fez e prepare-se para voar. Por mais que você, seu coração, você ouça que não pode. Voa, igreja. Voa, meu irmão. Voa, minha irmã. Porque esse é o nosso destino. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser. Pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. Oremos mais uma vez. Feche seus olhos. Santo Deus, nos entregamos em tuas mãos. Cuida dos nossos lares. Dá-nos um bom descanso com a tua proteção. Obrigado por todas as bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser. Pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo